Não é à toa, nem é por acaso, né, que o Carl Rogers escolhe o modo de sermos da ação, o modo existencial de nós sermos, o modo fenomenológico existencial de nós sermos, como o modo de sermos privilegiados em sua concepção e metodologia. Né? O modo de sermos da ação tem características existenciais fundamentais. Né? O modo de sermos da ação é o próprio modo de sermos da existência, né? E que tem as suas características, dentre elas as características de criação e de superação e de regeneração. Né? Nós somos o modo de sermos da ação, o modo existencial, fenomenológico existencial de nós sermos, e o modo acontecido de nós sermos, o modo coisa de nós sermos. O modo coisa de nós sermos é o modo de sermos da teorética, é o modo teórico de nós sermos, né? É o modo reflexivo de nós sermos, né? E é o modo de sermos do comportamento. O comportamento é a atividade padronizada e repetitiva, depois que a atividade se constitui reflexivamente, né? E que só se dá ou dá-se apenas na forma de atividade padronizada e repetitiva, né? Que se repete ad infinito, enquanto tal. Né? Essa atividade padronizada e repetitiva é o comportamento, que se dá no modo acontecido de nós sermos, que se dá no modo coisa de nós sermos, que se dá no modo reflexivo de nós sermos, que é um modo repetitivo de nós sermos, na medida em que não é mais a ação, na medida em que não é mais criação fenomenológica existencial, né? E que se imobilizou enquanto atividade em desdobramento e que se constitui como coisa e como atividade padronizada e repetitiva. A atividade padronizada e repetitiva e a teorética são características do modo coisa de nós sermos. O modo de sermos da ação não é repetitivo. Né? O modo de sermos da ação é um modo de sermos da emergência de possibilidades e do desdobramento de possibilidades, que é a ação, que é a atualização, que constitui o ser humano como um ser dotado de uma tendência atualizante, segundo o Rogers veio a chamar. Né? Mas a ação, o modo de sermos da ação, é completamente diverso, é ontologicamente diverso do modo de sermos da reflexão, da teorética e do comportamento, que é o modo coisa e o modo acontecido de nós sermos. O Fritz Perls costumava dizer que para se operacionalizar o modo fenomenológico existencial de nós sermos enquanto metodologia fenomenológico existencial, gestaltificativa, né, o importante é não atrapalhar. Né? A pré-condição é não atrapalhar. Né? E o que constitui, né, atrapalhar um modo fenomenológico existencial de nós sermos? Uma metodologia fenomenológica existencial de psicologia e psicoterapia. Atrapalhar, especificamente, significa trazer características do modo coisa, do modo acontecido de nós sermos, para o modo de sermos da ação, para o modo fenomenológico existencial de nós sermos. Né? Porque o modo de sermos da ação tem características específicas particulares. E o modo de sermos da ação, o modo fenomenológico existencial de nós sermos da ação, tem outro tipo de características muito peculiares. Então, trazer característica do modo de sermos do acontecido para um modo de sermos fenomenológico existencial é romper com esse modo fenomenológico existencial de nós sermos em sua momentaneidade instantânea, no seu instante particular e específico. Né? E o modo acontecido de nós sermos, né,
em função, não é, de ser o modo coisa de nós sermos, um modo que não é mais ação, né, de nós sermos, se constitui, né, como nós já dizíamos, como um modo reflexivo, como um modo teorético de nós sermos e como um modo de sermos comportamentais. Enquanto o modo reflexivo, teorético, comportamental de nós sermos, ele comporta a teoria, evidentemente, né? Ele comporta o moralismo, né? A moral e o moralismo, na medida em que a moral e o moralismo são teóricos, não são vivenciais, né? E ele comporta a técnica, né? Ele comporta a previsão, ele comporta a arbitrariedade, né? Ele comporta o arbitrário, né? Que não se oferece a dialógica que é característica da ação. Então, nós poderíamos dizer, num resumo, né, que a reflexão, a teorética, a moral, o moralismo, né, o comportamento, né, a técnica, né, a programação, a arbitrariedade, a deliberatividade, são características do modo acontecido de nós sermos. E que quando nós pretendemos trazer essas características do modo acontecido de nós sermos para o modo de sermos do acontecer, nós atrapalhamos, quer dizer, nós rompemos a momentaneidade instantânea da vivência do modo ontológico de nós sermos, da ação, da atualização, da tendência atualizante, segundo a designação de Carl Rogers, né? De modo que, em primeiríssimo lugar, preservar as condições do modo fenomenológico existencial, do modo ontológico de nós sermos, da atualização, pressupõe uma abstenção às características do modo acontecido de nós sermos. E isso significa uma abstenção da reflexão, uma abstenção da teorização, uma abstenção do moralismo, uma abstenção da técnica, uma abstenção de uma perspectiva comportamentalista, né? Porque essas são características do modo acontecido de nós sermos, né? Então, na medida em que nós evitamos essas características do modo acontecido de nós sermos, a dialógica da vivência fenomenológico-existencial da ação, em sua intencionalidade própria, pode se impor e pode caracterizar a vivência da momentaneidade instantânea da ação, que é fenomenológico-existencial, né? Então, a ação tem características muito particulares, características intrinsecamente existenciais, características que caracterizam a existência, né? Na medida em que a ação é a própria existência. A momentaneidade instantânea da ação é a momentaneidade instantânea da existência. A existência é episódica. A existência é momentaneamente instantânea. E em sua episodia, em sua momentaneidade instantânea, a ação, a existência, tem características peculiares. E nós podemos dizer que, dentre essas características, a ação, a momentaneidade instantânea da vivência fenomenológica existencial não é reflexiva, né? A momentaneidade instantânea da vivência fenomenológica existencial da ação, da vivência fenomenológica da existência, né, é especificamente cognição, mas não é reflexão, né? É a cognição que nós designamos como compreensão. Compreensão é a característica da cognição própria à ação e própria ao modo fenomenológico existencial de nós sermos.
Existência intrinsecamente é compreensão. Compreensão intrinsecamente é existência. Existência é da ordem da compreensão e da implicação. Existência não é da ordem da explicação. A explicação é característica da teorética, do modo coisa de nós sermos, né? Então, na medida em que o modo fenomenológico existencial de nós sermos, da ação, se constitui cognitivamente, como compreensão, é da mais alta importância nós entendermos que compreensão não é reflexão. A reflexão é o dobrar-se do sujeito sobre o objeto. Sujeito e objeto são característicos do modo coisa de nós sermos. E o dobrar-se do sujeito sobre o objeto, que é o que se chama de reflexão, só acontece, só se dá no modo coisa, no modo acontecido de nós sermos. Então, a cognição própria da ação e própria da existência, a cognição própria do modo fenomenológico existencial de nós sermos, não é a reflexão, né? É, em específico, a compreensão. E, em particular, o modo de sermos da ação é o modo de sermos unificado do ator, né? E não o modo de sermos do sujeito. Sujeito e objeto só se constituem no modo coisa, no modo ôntico, no modo acontecido de nós sermos. De modo que o modo de sermos do acontecer é pré-reflexivo, é anterior à reflexão, né? É anterior à constituição de sujeitos e objetos, né? E é anterior à constituição do dobrar-se do sujeito sobre o objeto, que é característico do modo coisa de nós sermos. O modo de sermos da ação é pré-reflexivo, né? E enquanto o modo de sermos da ação, né, o modo ontológico de nós sermos, fenomenológico existencial, é o modo de sermos que não se dá no eixo de causas e efeitos. A ação, a atualização, a tendência atualizante não se dá no eixo das causas e dos efeitos, né? A causalidade não se constitui no modo de sermos da ação, no modo de sermos fenomenológico existencial. A causalidade é própria do modo coisa de nós sermos. A causalidade é própria da dicotomia sujeito e objeto, não do modo de sermos do acontecer, né? O modo de sermos do acontecer é o modo de sermos do movimento existencial. É o modo de sermos da moção existencial, né? O modo coisa de nós sermos não é processo, não é movimento, é repetição. O modo eu-isso de nós sermos é o modo de sermos da repetição, né? O modo de sermos da ação não é o modo de sermos em que vigore a repetição. Vigora a originalidade, a criação e o movimento do vir a ser da possibilidade em desdobramento. O movimento do vir a ser de algo que não existe e que passa a existir através da ação. Então, o modo de sermos da ação, enquanto modo de sermos do vir a ser, é modo de sermos da moção, do movimento existencial, né? E em sendo o modo de sermos da moção existencial, o modo de sermos da tendência atualizante, o modo de sermos da atualização, o modo de sermos da ação, é o modo de sermos da emoção. O modo de sermos da ação, enquanto modo de sermos da moção do vir a ser existencial, é o modo de sermos que nós chamamos de emoção, né? O modo de sermos da ação é o único modo de sermos da emoção, o único modo de sermos da sensibilidade emocional. O modo de sermos da ação,
enquanto modo de sermos do movimento existencial, é o modo de sermos da motivação. A motivação é característica da ação. É o movimento da ação. Por isso que, além de ser o modo pré-reflexivo de nós sermos, o modo de sermos no qual não vigora a causalidade, o modo de sermos da compreensão, o modo de sermos da motivação, é característico do modo fenomenológico existencial de nós sermos, enquanto modo de sermos da moção e da emoção. Né? O modo de sermos fenomenológico existencial da ação, caracteristicamente, é o modo de sermos da criação. A criação define a ação. A criação é o elemento definidor da ação. Porque, em específico, a ação é o vir a ser de algo que não existe. Né? E que nós vivenciamos, né, na vivência da ação, enquanto o vir a ser da ação. O modo de sermos da ação é especificamente o modo de sermos da criação. E o modo de sermos da ação, em sendo o modo de sermos da criação, é o modo de sermos da superação. A criação, enquanto vir a ser de algo que não existe, né, e de condições que não existem, né, o modo de sermos da ação é o modo de sermos da superação. Nietzsche dizia, né, com relação à existência, né, de um modo muito particular, né, eu sou aquilo que se autossupera indefinidamente. Né? Ele dizia, e eis o que a existência segredou. Né? Eu sou aquilo que se autossupera indefinidamente. Né? Então, a superação é uma característica básica da existência que decorre dessa característica criativa da existência. Né? A existência é criação. E, em sendo criação, a existência é superação. Né? Não menos importante, né, a ação, o modo ontológico de nós sermos da ação, o modo ontologicamente fenomenológico existencial de nós sermos da ação, é o modo de sermos da regeneração. É o modo de sermos no qual, existencialmente e fisicamente, nós nos regeneramos. Né? Porque, em particular, na sua alternância, né, cíclica, o modo fenomenológico existencial de nós sermos, a existência, é o modo de sermos no qual emergem as forças da existência enquanto possibilidades que se desdobram como ação. As possibilidades retornam eternamente, como dizia Nietzsche, né? E retornam no modo de sermos da ação enquanto regeneração, na medida em que o seu retorno múltiplo é o retorno de uma multiplicidade de forças de vidas, né? Multiplicidade de forças de vida que é eminentemente o que nós chamamos de regeneração. Então, o modo de sermos da ação, o modo fenomenológico existencial de nós sermos da ação, diverso e diferente do modo acontecido de nós sermos, diverso e diferente do modo teorético e comportamental de nós sermos, o modo de sermos da ação é o modo de sermos da regeneração, na medida em que é o modo de sermos do retorno das forças de vida, do retorno da vontade de possibilidade, né? Do retorno da vontade da possibilidade que, como ação, se dá como criação e como regeneração, né? Se dá eminentemente como motivação, né? Se dá eminentemente como cognição compreensiva, se dá eminentemente como emoção. A ação se dá
como moção e emoção, né? E a ação, caracteristicamente, não está na dicotomia sujeito e objeto, né? Não se dá nessa dicotomia sujeito e objeto e não se dá enquanto causalidade, né? Ou seja, para que vigorem as características da ação, é preciso que se mantenham, é importante que se mantenham as suas condições. Ou seja, que a intencionalidade da ação se imponha às condições do modo de sermos do acontecido. O acontecido é causa e efeito, né? O acontecido, o modo coisa de sermos, o comportamento e a teorética são eminentemente reflexivos, né? O acontecido, a teorética e o comportamento são eminentemente pragmáticos, são eminentemente úteis, são práticos, dão-se no modo prático, no modo útil de nós sermos, né? E em específico, a teorética e o comportamento, o modo acontecido de nós sermos, dão-se como realidade. A teorética e o comportamento, enquanto características do modo coisa de nós sermos, são o realizado. O modo de sermos da ação é a realização, é a atualização. A realidade, enquanto realizado, é característica do modo teorético e comportamental de nós sermos. É característica do modo acontecido de nós sermos, né? De modo que as características ontológicas da ação, as características ontológicas do modo de sermos, do acontecer, do modo fenomenológico existencial de nós sermos, da ação, características estas, dentre outras, né, são a moção, a emoção, a motivação, a criação, a superação e a regeneração, né? Essas características do modo de sermos da ação, que constituem a tendência atualizante, segundo a perspectiva rogeriana, né? Justificam que o Carl Rogers tenha escolhido a tendência atualizante, né? O modo de sermos da ação, como o modo de sermos privilegiado de sua concepção e metodologia de psicologia e de psicoterapia.